família Palmeiras, olha só, goleada no jogo de ontem, clima de despedida no Allianz Parque, show de Paulinho, Flaco Lopes e Estevão e companhia. Tudo que rola no mundo Palmeiras você acompanha aqui, meus amigos. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa o seu joinha, não perde tempo e já bora pro vídeo de hoje. Quer ver como foi a história do jogo de ontem? Quem vai contar pra gente é o Edgar Alencar. Todas as reverências para Estevão. Que os deuses do futebol te abençoem por onde você for. Torcedor emocionado ali. A gente tá com o coração dolorido, né? Previsões. Estevão, despedida dos sonhos para a joia da base. Antes dos 25 vai ser o melhor do mundo. E muitos pedidos. Vai que, né? Tem que arriscar. Dona Celita se deu bem, a gente já chega lá. Com direito à placa e homenagem, eram muitos olhares e lentes em cima dele. Qual que é a sua missão hoje aqui? Hoje eu tô só pra filmar o Estevão. Hoje é dia de filmar o Estevão, falar do Estevão, repetir o nome do Estevão, aproveitar cada minuto do último jogo do atacante palmeirense aqui no estádio. Claro que a gente também levou uma câmera para ficar em cima do camisa 41. Muitos ângulos para filmar o último gol de Estevão na casa do Palmeiras. Deixou o marcador no chão, golaço, golaço, golaço! Na comemoração, uma homenagem em forma de pedido. Eu tenho certeza que ele vai brilhar muito no Chelsea, mas ele ainda vai voltar para brilhar mais ainda aqui no Verdão. Gol e assistência para deixar ainda mais saudade. E se não tiver impedimento, vai sair na cara do goleiro para fazer o segundo cavadinho, outro golaço! O Flaco fez mais um, com a ajuda do Maurício, que deu essa bela assistência e abriu esse sorrisão para nossa lente. É o terceiro do Palmeiras, um show do Verdão aqui no primeiro tempo no Allianz. No intervalo começou a distribuição de camisas. Ele veio, me deu a mão, tudo. Muito feliz. Quem viu, viu. Quem gravou, gravou. Aos 15 minutos do segundo tempo, os últimos passos de Estevão neste gramado como jogador do Palmeiras. Saindo para ser ovacionado no seu último jogo no Allianz com a camisa do Palmeiras. Algumas histórias paralelas nessa noite do Estevão. A linha ofensiva do Palmeiras entrou com 4 canhotos, além do próprio Estevão, Maurício, Flaco e Rafael Veiga, que não comemorava um gol desde a semifinal do Paulista em março. Só vale golaço no Allianz! Paulinho, enfim, marcou no seu 10º jogo pelo clube. Paulinho vai na rede! 5 para o Palmeiras! Tava faltando e agora abriu a porteira. E Facundo Torres fechou a maior goleada até aqui dessa edição da Libertadores. Facundo! Estevão nas alturas, Estevão nos braços e nas selfies do povo. Estevão e seu open bar de uniforme pra galera. Estevão, você me prometeu a sua camisa e ele vai cumprir, olha lá. O garotinho chorando. Eternamente grato por essa torcida maravilhosa. Desde a primeira vez que eu pisei aqui, me apoiaram bastante. Mesmo quando eu acertei, quando eu errei. Sempre me apoiaram, sempre torceram por mim. Eu tenho que agradecer a esse carinho enorme por eles. E espero que eles nunca esqueçam de mim, porque eu sempre vou lembrar deles. Depois de uma volta olímpica, quando enfim saiu de campo, adivinha? Mais câmeras. Só mais um videozinho. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Ainda tem o Cruzeiro, a Copa do Mundo de Clubes, mas depois, tchau Estevão, ou até algum dia. Vai mais volta? Com certeza. Quem aprende muito sempre é o Palmeiras de Abel Ferreira. 6-0 para fechar a primeira fase. Já era a melhor campanha, que termina goleando na despedida do Estevão do Allianz Parque. E o meu time numa nhaca de gramado. Eu não vou dar ninguém. Antes do jogo,
homenagens. Estevão recebeu uma placa do Palmeiras pelas mãos da presidente Leila Pereira e um quadro de João Paulo Sampaio, responsável por descobrir o craque. Eu cheguei aqui no Palmeiras com o joelho estourado, com um pós-operatório, e desde o começo ele acreditou em mim. Com a bola rolando, o Palmeiras demonstrava que seria avassalador. Ficou no quase em algumas vezes. Até que o dono da festa apareceu. Estevão deixou o zagueiro no chão e fez um golaço. Gol de Estevão, gol de uma joia, gol de um futuro gênio do futebol brasileiro. E a noite era mesmo dele. Estevão lançou o Flaco Lopes, que de cavadinha fez 2-0. É só fazer, driblou, deixou, bateu no gol. E no fim do primeiro tempo, Maurício encontrou o Flaco Lopes, que marcou seu segundo gol da noite. 3-0 Palmeiras. No segundo tempo, Estevão chegou a dar mais uma assistência, agora para o gol de Maurício, mas o VAR apontou impedimento. Pouco depois, substituição e o adeus aos torcedores. No começo, antes de entrar ali na roda ali, as lágrimas já estavam caindo ali já, cara, de saber que às vezes não vou estar ali mais fechando com eles, tendo essa rotina que a gente tem, sabe, daí um pouquinho, né, recebi o carinho ali de todos os jogadores, muito especial, e tenho que agradecer a cada um deles, então foi um momento muito especial para mim. Mas o Palmeiras estava insaciável. Na noite de golaços, Rafael Veiga, que completou 350 jogos pelo clube, fez o dele. A festa também foi de Paulinho, que entrou no segundo tempo e marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, 5-0. Leva pra linha de fundo, bate no gol, meu mascado, aceita, Henrique. Sensação de muita felicidade, de alívio, né? De poder mostrar que eu também posso contribuir com esse time que é maravilhoso, um elenco muito forte. Uma das máximas do futebol, vira 3, acaba, justamente 6-0 com o gol de Facundo Torres. O show palmeirense no Allianz Parque, com o placar de 6-0, foi uma despedida à altura de e para Estevão, que fez seu último jogo na casa palmeirense diante da torcida. Aqui foram 33 partidas, 11 gols marcados do camisa 41, que vai deixar e também ficar com saudades. É difícil dizer um até logo, mas vou estar partindo para realizar um sonho, mas saibam que vocês nunca vão sair de mim, vocês nunca vou esquecer vocês, espero que vocês nunca esqueçam de mim, vou ser um palmeirense torcendo por vocês, com certeza. Não quero nenhum jogador para ir disputar o Mundial. Tenho os jogadores que eu quero e espero, depois do Estevão sair, que haja uma reposição para o lugar de Estevão, é só isso. E o Palmeiras, além de classificado, melhor campanha da primeira fase, termina com goleada, deu aquela provocada nas redes sociais, a gente está reproduzindo. Primeiro que acesso liberado pro porco. Eles copiaram também, o jogo aberto. Meu Deus. Tá bom, né? A gente faz escola, tá tudo bem. Mesmo, Mas o que é bom tem que ser copiado. Não, é verdade. Não é? Olha só, aí eles colocaram os números. Na Libertadores, 248 jogos com 142 vitórias. E compararam com o arquirrival Corinthians, que tem 142 jogos, o mesmo número de vitórias do Palmeiras. E 78, 70 ou 78? 78, né? Não, 70. Ou é 70? 70, pelo 78. 70, tá meio estranho. E a linha, Renata, tem mais um detalhe. O que eu achei legal também nessa foto é que essa foto aí, ele tá com a cabeça, né? Do Verdão de tanta gente, o Palmeiras, que goleou na despedida de Estevão. Vamos lá, amigo Leon. O amigo Leon, ele também é um historiador das coisas do Verdão. Nós vamos ouvir agora personagens do Palmeiras para a gente falar do jogo e despedida, entre aspas, né? O último jogo dele com a camisa do Palmeiras antes de ir para o Chelsea no Allianz Parque. Vamos lá. Bom, eu estou sempre pronto, desde quando eu cheguei. Claro que de uma forma diferente, porque eu vim machucado, vim lesionado, né? E como eu falei, uma lesão difícil, uma lesão grave no meio do futebol. Mas eu estou tentando no dia a dia, jogo a jogo, buscar a minha performance, buscar produzir de alguma forma e sempre buscando o meu protagonismo também. Sentimentos de muita gratidão, sabe?
todos os momentos felizes que eu passei aqui no Allianz. A torcida sempre me apoiou, de quando eu errei, de quando eu acertei, a torcida sempre esteve ao meu lado. Torcedor, que vocês nunca esqueçam de mim, porque eu nunca vou esquecer de vocês. Sou eternamente grato por tudo que vocês fizeram por mim. Que Deus abençoe muito vocês. Com certeza, se tiver uma oportunidade lá na frente, com certeza vou estar retornando para cá. É o último jogo que o Estevão faz no Allianz Parque, não é o último jogo que o Estevão faz pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Não quero nenhum jogador para ir disputar o Mundial. Tenho os jogadores que eu quero e espero, depois do Estevão sair, que haja uma reposição para o lugar de Estevão, é só isso. Aí um Abel Ferreira, pelo menos nesses trechos que vimos da coletiva, estava tranquilo. Mais ou menos. Estava tranquilo, mas já preocupado porque vai perder o Estevão logo depois do Mundial, né, Breler? É uma perda considerável, Abel, porque o Estevão tem feito a diferença e não é só... E até o Palmeiras, lógico, sentiu a falta do Endrick. Mas para mim vai sentir ainda mais do Estevão, porque ele é um jogador responsável por gerar jogo. O Endrick era ali o definidor naquele campeonato brasileiro de 2023, foi protagonista, fez a diferença, mas o jogo ofensivo do Palmeiras depende mais do Estevão hoje. Então, quando você perde um jogador que tem os recursos que ele tem, e no elenco, quando a gente olha para o elenco do Palmeiras, é um ótimo elenco. Tem muitas opções, é o melhor elenco que o Abel já teve. Então, ontem ele consegue montar um time reserva que iria tranquilamente no Campeonato Brasileiro, porque era um time alternativo muito bom. Mas, olhando os jogadores de frente, nenhum deles tem, não estou falando qualidade, mas características parecidas com as do Estevão. Então, Felipe Anderson é outro tipo de jogador, Rafael Veiga, Maurício, são meias, mais articuladores. O Facundo talvez se aproxime mais na característica de atacante, de poder jogar pelo lado, mas também é outro estilo. Tem razão, nenhum chega perto. E é isso, não estou falando nem de... Talvez o que mais se aproxime hoje é o Alan, que é da base também, tem velocidade, mas para mim, outra característica. Então o Abel tem razão ao cobrar, eu quero um substituto ao Estevão, porque ele sabe que dificilmente ele vai conseguir alguém com a mesma qualidade, mas ele precisa de alguém com característica parecida, principalmente um jogador de lado, driblador e de velocidade. Então, porque o Estevão, ele tem sido mais meia do que esse ponta hoje no Palmeiras, em comparação ao ano passado, mas ainda assim, quando precisa jogar por ali, faz muita diferença. E o Estevão é um cara que é imprescindível hoje para o jogo do Palmeiras. Então, é garoto ainda, e até os substitutos têm muito mais cancha. O Paulinho, por exemplo, é um jogador mais experiente, mais rodado, só que também é outra característica. O Paulinho, para mim, ele vai render muito bem como segundo atacante no Palmeiras. Posso resumir tudo o que você está dizendo? Você citou aí vários jogadores que podem, de repente, substituir o Estevão ali naquela função. São todos bons jogadores, mas o Estevão é fora de série. Exato. Fora de série, só ele. E outra coisa, você para falar sobre o Estevão, você fez uma comparação e lembrou do Endrick. Falou, o Estevão gera jogo, o Endrick, tarará. Aí eu discordei do amigo, porque o Endrick... Você lembra aquele jogo que estava 3-0 para o Botafogo no Newton Santos? E o Botafogo poderia até ter feito mais, Tiquinho perdeu o pênalti, etc. Naquele jogo, o Endrick jogou vôlei? Ele botou no bolso o jogo. E depois disso, os outros jogos, até o Palmeiras passar o Botafogo e ser campeão. Quem botou o campeonato no bolso? Não foi o Endrick? Foi muito protagonista. Então você... Mas o Palmeiras já tinha... O Endrick também gerava jogo, amigo. Não, mas total, eu concordo com você. Mas na criação de jogadas, o Endrick não participava tanto como o Estevão participa. Perfeito. Então, o Estevão, pela característica e pelo posicionamento em campo, é mais protagonista na criação. O Endrick, até pela estrela ali na... Discordo um pouco da visão, Breler. Eu acho que o Palmeiras, campeão de 2022... Não, 23. 23, naquela reta final do campeonato, foi muito dependente do Endrick.
É o que eu pensei também. E depois, no início do ano seguinte, antes dele ir pro Real Madrid, no Campeonato Paulista. Não, mas o Palmeiras do ano passado não era muito dependente do Estevão? O ano passado era muito dependente do Estevão. Aí que é o meu ponto. O atual é menos. O Palmeiras de hoje é menos... É claro que ele ainda é um jogador muito especial, que faz muita diferença. Mas eu entendo o time de hoje menos dependente do Estevão e do Endrick. É claro que vai fazer falta, é um jogador... Tem um coletivo mais forte, né? Hoje você tem mais alternativas, você tem mais jogadores levantando o dedo e pedindo passagem. Tá chegando aí o Paulinho. Mas do tipo do Estevão não tem. Mas do tipo do Estevão é raríssimo. É raríssimo. É raríssimo. É um fora de série. Mas você tem hoje uma maneira de jogar que te permite mais alternativas. Você tem o Paulinho, você tem o Facundo Torres, que dá sua contribuição. Tem o Alan, que está aparecendo muito bem. Né? Mais um da base que está aparecendo muito bem. Você tem o Felipe Anderson. Que o Facundo jogou muito tempo pelo lado direito. Então, cortando para dentro, né? Mas ainda assim vai precisar quebrar a cabeça, porque não... É isso, não é uma reposição das mais naturais. Coloca e o time vai render. Hoje, para mim, a fluidez ainda passa muito pelos pés do Estevão. Concordo que em relação ao ano passado, essa dependência diminuiu. No ano passado, em muitos momentos, era jogar a bola ali na direita e esperava o que o Estevão ia fazer. O Palmeiras vive no campeonato até o final, praticamente. Mas hoje, de fato, tem mais repertório, mas ainda assim eu entendo o lado do Abel de cobrar a diretoria um jogador que não vai ser o Estevão, mas alguém que tem essa característica, principalmente de drible em velocidade. E o Palmeiras também, né? É isso, não é só o Estevão, e é um fenômeno na Libertadores, né? 9º ano consecutivo. Se naturalizou um pouco isso, né, Brelê? A gente pode discutir cada ano as chaves que o Palmeiras enfrentou, quem o Palmeiras enfrentou, os adversários. Agora, essa pontuação do Palmeiras, essa facilidade que o Palmeiras geralmente ganha dos adversários, os outros não conseguem. Então, assim, há um mérito nisso. Um grande exemplo, né? Há um mérito nisso, ontem um o Palmeiras nisso. Coloca o time praticamente todo reserva, né? Você tinha o Estevão, mas se você olhar, desde o Marcelo Lomba ao Flaco Lopes, teoricamente são jogadores reservas. Quase todos os que estavam em campo. A exceção de um ou outro, como o Richard Rios, por exemplo. Mas era um time basicamente reserva. E faz 6-0 no Sporting Cristal. 6-0. Ah, mas era o Sporting Cristal. Peraí. Aí você vira para o Maracanã. É o Flamengo titular contra o Tátira. Que não pontuou. O tinha 4 pontos. E o Tátira é um time, para mim, até mais fraco que o Sporting Cristal. Cada jogo é um jogo, cada postura é diferente, mas o Flamengo suou para fazer 1-0 no Tátira. E o Palmeiras, com os reservas, passou por cima do Sporting Cristal. Então, é importante colocar isso. A campanha do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores é fenomenal. E é importante pontuar e lembrar e destacar. O time reserva do Palmeiras é muito bom. Muito bom. Eu ia falar até um palavrão. O time reserva do Palmeiras é bom pra... Não vou falar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o jogo de ontem do Palmeiras, né? E o que a gente tem aí mais de informação. Na verdade, antes do jogo, eu já quero considerar aqui uma informação para vocês, porque ontem eu noticiei aqui o interesse do Boca Juniors no Aníbal Moreno. E aí eu quero só continuar nessa informação aqui, trazer um complemento da informação para vocês, que de fato o Boca Juniors sinalizou com algumas propostas verbais à diretoria do Palmeiras, né, tentando combinar ali algum valor que deveria ser pago para a contratação do volante, e a diretoria do Palmeiras recusou todas as propostas do Boca Juniors, inclusive uma proposta, né, uma sugestão aí do Boca Juniors para um possível empréstimo do Aníbal Moreno, também recusado pela diretoria do Palmeiras, que conta com o jogador para o Super Mundial de Clubes e também para a continuidade da temporada, tá? Só para vocês terem noção aí da loucura, do absurdo, o que era oferecido aí pelo Boca Juniors era inferior ao que o Aníbal Moreno recebe hoje no Palmeiras. Então não é uma proposta plausível nem positiva para o Palmeiras, também não é para o atleta. Então, assim, jogador continua no Palmeiras e estará à disposição da comissão técnica para a disputa do Mundial de Clubes e vem recuperando aí a sua melhor forma física, um excelente volante. Então, assim, fico muito feliz com o posicionamento da diretoria do Palmeiras. E agora sim a gente pode falar do jogo de ontem diante do Sporting Cristal. Show do Palmeiras, um amasso, meus amigos. E para aqueles que são mais supersticiosos, eu vou falar uma coisa para vocês. A última vez que o Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores da América, o Palmeiras jogou a primeira partida contra um time do Peru, ganhou de 3-2 fora de casa, com gol nos acréscimos. Terminou a fase de grupos, vencendo por 6-0 o mesmo time do Peru, jogando em casa,
e terminou o ano campeão. Eu não digo mais nada, é só isso. Por quê? Porque o Palmeiras venceu o Sporting Cristal de 3-2 com gol nos acréscimos na primeira rodada da Copa Libertadores da América e encerramos a nossa participação na fase de grupos de 2025 com um ilustre 6-0, meus amigos, um show. 6-0 diante dos caras, jogando em casa, show de Estevão, Flaco Lopes, Paulinho e companhia. E assim, vamos ser bem sinceros, só abrir um espaço aqui pra cornetagem. Eu já tinha dado o papo pra vocês. Jogo como esse, o Palmeiras não treme. Palmeiras e o Flamengo, que foi o confronto do último final de semana, tem coisas que são divergentes, no sentido de que o Flamengo cresce em jogo grande, cresce em jogo decisivo, principalmente contra times ali do G6, e o Palmeiras treme nesses jogos. Porém, todavia, entretanto, o Flamengo falha em jogos pequenos e o Palmeiras amassa em jogos pequenos. Então, assim, a gente amassa o Corinthians, que é pequeno, a gente amassa os Tricas, que é pequeno, a gente amassa o Sporting Cristal, que também é pequeno. Só que aí pega time em jogo decisivo, como foi ano passado aí, Libertadores, Copa do Brasil, disputa pelo Campeonato Brasileiro, aí você vê que o Palmeiras tem dificuldade, normalmente vai com uma postura muito defensiva e respeita demais esses times e não deve respeitar neste tanto. Mas é isso. Hoje eu não quero falar muito sobre crítica, hoje a gente vai falar sobre o 6-0 do Palmeiras, porque a gente tem que citar aí a atuação de alguns jogadores específicos, né? Na verdade, o time inteiro foi muito bem, já era esperado de fato que o Palmeiras vencesse bem, não por 6-0, tá? Mas já era esperado aí uma vitória. Eu citei aqui pra vocês que sairia gol do Paulinho, tá? Eu citei aqui, é só voltar nos vídeos atrás, mas eu dei o papo pra vocês. Eu errei porque eu falei que ia sair gol do Vitor Roque também e esse não saiu. Mas é isso, Paulinho meteu caixa. Flaco Lopes, cara, eu acho que o Palmeiras pagou 150 milhões de reais no Vitor Roque só pra acordar o Flaco Lopes. Porque é brincadeira o que tá jogando o centroavante do Palmeiras. Quando ele recebe a oportunidade como titular, ele broca. Perde muito gol na cara? Perde. Perde os gols mais fáceis? Perde. Tem muitos assuntos pra criticar o cara? Tem. Mas ele tá metendo gol. Então, né, fica aí um indício aí sobre um dos jogadores que a gente já ia comentar realmente. O Flaco Lopes fez uma excelente partida no jogo de ontem, né? E além disso, o Paulinho também, que, pô, a gente mal posso esperar para que o Paulinho recupere 100% da sua forma física, porque é um jogador que toda vez que entra, ele faz a diferença, cara. Ele entra, o jogo muda, é um jogador diferenciado, e principalmente no momento de saída do Estevão, que a gente vai falar já já, a gente precisa de um outro protagonista, alguém que assuma a responsabilidade, bata no peito, seja o craque do time, carregue esse elenco. Então esse cara pode ser o Paulinho, né? E aí a gente começa a falar aqui sobre o Estevão. Meus amigos, que saudade que vai fazer. O Estevão nem foi embora ainda e eu já tô com saudade do homem. Pelo amor de Deus, meus amigos. O que joga a bola Estevão é brincadeira. Vocês podem falar, é Cuiabá Man, é Mirassol. Não importa, joga muita bola. A maior cria da história do Palmeiras. Maior revelação que o Palmeiras já teve. É melhor do que o Endrick. Endrick é craque, mas o Estevão é melhor. É melhor que o Gabriel Jesus. Saudade do Gabriel Jesus, é craque, mas o Estevão é melhor. E o Estevão vai brilhar muito lá na Europa, e aí como ele deixou a promessa, né? O homem deixou a promessa. Ele falou que ele gostaria de voltar a Palmeiras e a gente te espera de volta, Estevão. Conquiste o mundo e volte para tua casa. A gente sente falta já do Estevão antes mesmo que ele saia. Antes disso a gente tem aí mais alguns jogos, né? Tem um jogo aí diante do Cruzeiro no final de semana, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Já vou citar esse confronto. E tem também o Super Mundial de Clubes e... por que não sonhar em sair campeão do Palmeiras, não é mesmo, Estevão? Por que não sonhar em conquistar o mundo, meu amigo? Estatisticamente, a probabilidade do Palmeiras ser campeão do Super Mundial de Clubes é de 3%. Mas eu não tô nem aí, vamos acreditar até o final, vamos pra cima. O Palmeiras tem total condições aí de passar como líder do grupo. E aí é jogo a jogo, vamos ver, põe 9 caras ali na linha de defesa e busca um contra-ataque, e é isso, e torce pra dar certo. Mas é isso, família, vai dar bom. Vai dar bom, falta pouquinho aí pro Mundial de Clubes, cerca de 15. Na verdade, assim, se formos honestos, né, e querermos, se nós quisermos de fato o dia correto, são 17 dias,
né, que faltam para o Super Mundial de Clubes. Antes disso, o Palmeiras tem um confronto diante do Cruzeiro, como eu já adiantei, e a gente precisa falar um pouco sobre esse confronto, porque é um confronto importantíssimo. O Cruzeiro está como terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro vencer esse confronto, que é em casa, e que agora o time vem numa evolução, vem performando muito melhor, o Cruzeiro pode até mesmo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, definitivamente passará o Palmeiras em quantidade de pontos. Hoje o Cruzeiro tem 20 pontos, o Palmeiras tem 22 pontos, então assim, extremamente importante um jogo como esse, mais uma vez um jogo decisivo, jogo que decide campeonato. Mas ainda tá antes da pausa do Super Mundial, mas não acabou nem o primeiro turno ainda, meus amigos. Isso é jogo que decide campeonato. O jogo contra o Flamengo domingo, jogo que decide campeonato. Jogo que nós precisamos vencer, jogo que vale 6 pontos. Se a gente vence, abre 5 pontos de vantagem diante do Cruzeiro. Se a gente perde, o Cruzeiro nos passa. Então assim, jogo vale 6 pontos, jogo importante. Palmeiras tem hoje aí um dia um pouquinho mais tranquilo e tal, venceu, goleada, bota descansar um pouquinho. E amanhã foco total na preparação aí diante do Cruzeiro, tá bom? Então a gente ainda não tem tantas informações aí com relação ao time que deve entrar em campo no próximo domingo, mas o fato é que o Palmeiras joga fora de casa, Palmeiras e Cruzeiro, às 7h30 da noite. Já deixa aí no seu despertador, meu amigo, porque você não quer perder o Verdão em campo num jogo tão importante como esse. Amanhã a gente já volta com mais informações, tanto sobre o jogo contra o Cruzeiro, quanto qualquer outra informação que possa surgir aí com relação ao Palmeiras, porque a nossa missão é manter vocês informados de tudo que rola no mundo Palmeiras. Então se você não é inscrito, já se inscreve agora, deixa o seu joinha, ativa o sininho, coloca teu comentário aqui, o que você tá achando, pô, do Palmeiras, o que você acha aí da saída do Estevão, quem vai substituir ele, quem vai assumir o protagonismo. Comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho. E é isso, grande abraço pra vocês, avante palestra, amanhã tamo de volta, valeu!